Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, segundo ano, ou melhor, estou no segundo ano de faculdade e nós estamos na nossa quinta aula da clínica em Winnicott. Lembrando para vocês que cada disciplina é dividida em 6 aulas, então estamos na nossa penúltima aula em Winnicott e claro que cada aula é dividida em 5 temas e mais uma questão prática. Isso é a organização da faculdade que eu faço. E lembrando que para ser psicanalista não basta eu me graduar, não basta eu terminar a faculdade, mas tem que ter a ética psicanalítica, que é também eu passar por análise pessoal, já que minha ferramenta de trabalho vai ser o meu inconsciente, e ter um supervisor para as minhas questões de quando eu estiver tratando pacientes. Então esse é o percurso a ser percorrido. Por mim, no caso, e quem sabe aí também vocês aí não se interessam aí pela psicanálise ou ser um terapeuta, por que não? Certo, pessoal? Então vamos lá, sem delongas. E aí, na aula passada, a gente viu sobre o self verdadeiro, self falso. O Winnicott trouxe algumas questões, algumas teorias, em função da questão do objeto, enfim. E aí hoje, o foco da aula de hoje vai ser o brincar para a criança. Então vamos ver como é que é o brincar para a criança, os significados que estão por trás disso, ou as simbologias. Então aqui, começando, gurizada. Tema 1, o brincar primitivo dos bebês. Aí, Winnicott observa na teoria psicanalítica de Freud uma tendência a dar uma atenção especial à vida do indivíduo, em sua relação com os objetos da própria vida interna, e considera que algo muito importante não foi contemplado pelo pai da psicanálise. Então, na verdade, o Winnicott, estudando a teoria psicanalítica de Freud, ele viu que alguma coisa se passou, Freud se passou. E a saber, o lugar que o indivíduo está enquanto se relaciona com os objetos do mundo. Porque lembrando que para o Winnicott a questão ambiental é muito importante. Então por isso que para ele é importante o local onde se encontrou a criança ali, a brincadeira. Então ele formula as perguntas. O que uma criança está fazendo quando se senta no chão para brincar com seus brinquedos? O que um grupo de adolescentes está fazendo quando vai a um show musical? E mais, o Winnicott considera também perguntar: onde estamos? Onde estamos quando fazemos o que toma grande parte do nosso tempo? Onde estamos quando nos divertimos? Ele sempre considerando o ambiente. Onde estamos enquanto ou quando está acontecendo algo. E aí, partindo dessas considerações, o autor analisa a possível existência de um espaço de vida, que não é propriamente descrito como interno ou externo, mas que os contém e os unifica na experiência do indivíduo, a área intermediária. De novo, ele trouxe a questão da área intermediária aqui. E aí o Winnicott observa que nos primórdios da vida, logo após o nascimento, os bebês buscam uma satisfação autoerótica, trazendo mãos e dedos para o interior da boca, estimulando a zona erógena oral. Assim, ele afirma ser esse o momento em que se dá o início de uma relação objetal. Isso começa no seu próprio corpo. Na verdade, quando a criança se interessa por um objeto. E aí, nesse caso, é o próprio corpo. Ele se dá conta que tem um dedo, por exemplo, que aquilo gera prazer. Porque as crianças também têm prazer. Só não é aquele prazer carnal, prazer de adulto. Óbvio que não, né, pessoal? Mas, na verdade, toda criança tem um prazer. Às vezes, um abraço, um beijo ali, é um prazer para a criança. O problema está nos adultos, ou os problemas estão nos adultos, ou no caso as pessoas que não tem, sei lá, enfim, não sei como definir, que passam para outro patamar. E aí esse é o perigo, no caso, o tenso. Mas a criança sim, ela tem prazer, só que não é um prazer de sexo, mas é um prazer, ela tem prazer. E aí, ele afirma ser esse o momento em que se dá o início de uma relação objetal, que aqui eu trouxe anteriormente.
Alguns meses depois, eles passam a se interessar pelos objetos. Temos aí um primeiro fenômeno de autossatisfação, que se transforma em um segundo fenômeno, o início de um tipo afetivo de relação de objeto, chamado objeto transicional. Então aí é onde começa o objeto transicional. E aí tem um trecho do próprio texto de Winnicott. E o que ele nos diz? Em condições comuns, uma das seguintes situações pode ocorrer, tornando mais complexas as experiências autoeróticas, como chupar o dedo. Com a outra mão, o bebê leva até a boca com os dedos um objeto externo, como parte do lençol ou do cobertor, e o leva até a boca com os dedos, ou, de alguma maneira, o pedaço de tecido é segurado e chupado, ou nem chega a ser chupado. Entre os objetos naturalmente utilizados encontram-se babadores e, mais tarde, lenços. Isso depende do que está mais facilmente à disposição. Ou o bebê começa desde os primeiros meses a puxar fiapos de lã e juntá-los para utilizar no momento da carícia. Em casos menos comuns, a lã é engolida, podendo até causar problemas. Ou, por último, movimentos labiais ocorrem, acompanhados por sons de mamã, balbúcios, sons anais, as primeiras notas musicais e assim por diante. É os primeiros movimentos. E aí o Winnicott afirma que esses eventos, fenômenos transicionais, ganham importância vital para o bebê, que usa esses objetos de apego na hora de dormir, como uma defesa contra a ansiedade. Lembrando que daí naquele momento ele não tem a mãe, não tem. E aí ele adota um objeto como um substituto, digamos. Por isso que fala o transicional. É o momento que está se desapegando da mãe. Claro que se apega num objeto que é transicional, é transitório, até ele largar o objeto e se sentir, digamos, livre, ou melhor, daí é onde ele está começando a se desenvolver a independência. Claro que isso aí leva tempos, mas vocês percebem que é uma questão psíquica aqui. Esse objeto de investimento libidinal será dotado de um padrão pelo bebê, e esse padrão, estabelecido por volta dos 4, 6 meses de idade, vai persistir ao longo de toda a infância. Sempre que a criança se sentir perturbada por algo, inclusive nos momentos de solidão. Então, é um padrão que não é padrão, é uma coisa que segue. Aí, como já sabemos, esse objeto conhecido também como primeira posse não eu, no caso algo externo, né, será durante todo o tempo que a criança precisar o seu objeto amado e também mutilado quando preciso for. Tipo, a criança lá detonar com um brinquedo, por exemplo, um objeto. Até que ao longo dos anos tenha como destino desinvestimento por parte da criança, sem necessariamente ter sido esquecido. Apenas perde sentido, tipo, perde interesse, porque perdeu a função. Uma vez que os interesses e a experiência da criança frente ao mundo se ampliaram. Na verdade vai mudando. Aí o autor introduziu os termos objeto e fenômenos transicionais para designar a área intermediária da experiência, situada entre um pedacinho do seu corpo, comumente a mão e os dedos, e um bichinho de pelúcia, um paninho entre o erotismo oral e a verdadeira relação de objeto. Então, na verdade, por isso que ele introduziu os termos, para poder explicar a questão da área intermediária. E aí retomamos aqui esses conceitos já visitados para melhor fundamentarmos a articulação que Winnicott faz entre eles e a sua noção sobre o brincar. O autor afirma a necessidade de incluir uma terceira definição para descrever o indivíduo, além das definições de interior e exterior, sendo a pele uma fronteira entre esses pedaços, ou melhor, entre esses espaços. E aí como é que ele nomeia? Ele nomeia essa terceira parte de um ser humano, aquela que não pode ser ignorada, de área intermediária da experimentação, construída pelas realidades interna e externa que acontecem entre a subjetividade e a realidade objetal. Então é aquele momento do ele tocar, na verdade a pele está sentindo ali o toque, e ali o objeto, que antes tinha o próprio dedo, por exemplo. Então aí tem esse meio de campo aí, que aí é quando ele usa a própria pele, mas para objetos externos. E aí, segundo Winnicott, esses eventos, os fenômenos transicionais, ganham uma importância vital para o bebê, que os utiliza na hora de dormir ou em momentos de ansiedade como uma forma de defesa.
Então, na verdade, os fenômenos transicionais servem para confortar o bebê. Então, essa é a realidade. Começa a esfriar aqui no sul, fica meio tenso a questão. Mas vamos lá, seguimos o baile. E aí a gente entra no tema 2, que é a área intermediária e o brincar. Vamos ver o que o texto vai nos trazer aí. O brincar, a atividade mais essencial do ser humano, acontece na área intermediária, local onde ficamos a maior parte do tempo quando experimentamos a vida, e só se realiza quando conseguimos preservar em nós essa área, que é o lugar onde realmente vivemos. É nessa área que acontece o compartilhamento de experiências pessoais. Então aí tem um trecho aqui do Winnicott, citado por Deathville, onde nós estamos a maior parte do tempo em que nos divertimos, ou seja, quando sentimos prazer no que fazemos. Podemos auferir algum proveito de exame desse tempo, que se refere à possível existência de um lugar para viver e que não pode ser apropriadamente descrito que pelo termo interno, quer pelo termo externo? Então, de novo aqui trazendo a questão do ambiente, o Winnicott. E aí ele nomeia esse lugar de área intermediária, espaço potencial ou terceira área da experiência ou zona intermediária. Tem vários nomes aí. E o brincar se situa como espaço potencial, inicialmente na relação mãe-bebê. E depois esse mesmo espaço será transposto para outras situações, fazendo perceber que existe uma evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brincar compartilhado e em seguida para as experiências culturais. E aí o brincar como a capacidade de viver o mundo de modo criativo é uma construção que se dá entre a realidade e o mundo interior ou imaginário. Então fica entre a realidade e o mundo interior, pelo que diz aqui. E aí, ao brincar, o indivíduo, bebê, criança ou até adulto, estabelece uma ponte entre os mundos interno e externo. Essa área do brincar não é a realidade psíquica interna. Ela é externa ao indivíduo, sem, no entanto, ser o mundo externo. Então, na verdade, é como não. A criança, ela cria um mundo externo, só que, na verdade, não é o mundo externo que está chegando nela. Ela está criando o mundo externo. Então, por isso que aqui fala que ela é externa ao indivíduo, está fora do indivíduo, mas sem ser um mundo externo, porque ela criou o mundo, a realidade dela. Então, por isso que essa área não é a realidade psíquica interna, está ali no externo. E aí, para Winnicott, há uma constância entre os mundos interno e externo. No caso da realidade psíquica, considera que essa constância é dada pela hereditariedade e pela forma como a personalidade se construirá, definindo uma propriedade pessoal de cada indivíduo. E aí, se tratando da realidade externa, a partir do contato do indivíduo com ela, por meio da relação de objeto, também se manterá constante. Então vai seguir um padrão também a questão do brincar ali, da questão da relação com o objeto. Apenas mudando de acordo com as fases de desenvolvimento. Claro que depois chega uma fase que a gente não brinca, né? Então, mas também não deixa de ser a mesma coisa. E aí já na área intermediária acontece de modo diverso e variado de indivíduo para indivíduo. Então quer dizer, não existe um padrão. Muda de pessoa para pessoa. Porque essa área é produto das experiências de cada um, no seu ambiente de modo particular e único por ser um ato criativo. Então essa área intermediária depende de cada indivíduo. E aí o conteúdo desse brincar para Winnicott é irrelevante. O que mais importa é que se trata de um estado de quase desconexão, muito parecido com o estado de concentração de crianças mais velhas e dos adultos. Enquanto a criança brinca, ocupa esse espaço que não pode ser facilmente abandonado, não admitindo intrusões com facilidade. Claro, é o mundo da criança ali, que tem um significado simbólico. Ali onde acontece esse brincar, a criança reúne objetos ou fenômenos da realidade externa e os coloca a serviço de sua realidade interna. E então, ao brincar, a criança manipula esses fenômenos e objetos, colocando-os também a serviço do sonho, atribuindo a eles um significado onírico e sentimento. Loucura isso aqui, hein? Então, para vocês verem que... Opa, aqui voltou.
Então, na verdade, vocês viram que a criança, além de fazer esse movimento externo, apesar de não ser uma coisa de fora para dentro, mas isso também acaba entrando até na questão onírica da criança. Então é uma observação bem importante aqui. E aí, considerando o estado funcional em que a mãe e o bebê se relacionam, fusional, aquela coisa da fusão, chegará o estágio em que ele começará a se separar de sua mãe. E ela, por sua vez, diminui seu nível de adaptação às suas necessidades. Claro que ele vai ficando mais independente, pois já não se encontra mais tão identificada com seu filho. É para o bebê o momento em que os objetos do mundo já lhe atraem, e por já diferenciar o eu do não eu, dá-se o início de um brincar que vai além do seu próprio corpo, o momento anterior quando podia extrair sensações de um prazer autoerótico. Então o brincar da criança era com o próprio corpo. Aí com o tempo ele começa a pegar os objetos. O encontro do bebê com os objetos externos constitui-se como uma experiência do brincar. Então já é considerada a experiência do brincar quando a criança entra em contato com os objetos. A separação entre mãe e bebê, quando se opera em uma base de confiança, pode produzir uma experiência proveitosa para cada um deles. Na parte do bebê, se ele é cuidado empaticamente, pode se sentir seguro para, a partir desse processo de separação, tornar-se capaz de desenvolver uma área mais ampliada e segura para o brincar. Então, se o bebê, diferentemente, tem uma experiência mais precarizada e insuficiente nessa fase de separação de sua mãe, no caso da mãe não suficientemente boa, com reduzidas oportunidades para se desenvolver, pode desenvolver uma restrição da capacidade de brincar. Então ele pode brincar menos ou ter mais dificuldade do brincar ali. E aí o Winnicott adverte sobre a necessidade de proteger a relação entre mãe e bebê desde o início do desenvolvimento da criança, para que se torne possível o aparecimento dessa área intermediária, espaço potencial no qual, com base na confiança no ambiente, o bebê possa brincar criativamente. Então, na verdade, essa área intermediária seria um mundo criado pelo bebê ou pela criança para ele simular o externo, pelo que eu entendi aqui. E aí nós vamos para o tema 3, que é o brincar, uma atividade criativa. Vê que aqui está tudo focado na questão do brincar. Aí o que o texto nos traz? O brincar é universal e é próprio da saúde. A coisa natural é brincar, disse o Winnicott citado por Green. Essa citação de Winnicott revela que não há período da história da humanidade no qual o brincar estivesse ausente, assim como não há também como pensar que pudesse se desenvolver uma cultura sem o próprio brincar. Então uma coisa puxa a outra aí. Precisamos lembrar que, além do brincar, outros acontecimentos entre as relações humanas também se dão no espaço transicional. As artes, a religião, a cultura, que são heranças de um brincar originário. Então, na verdade, a gente, quando fica adulto, a gente expressa de outra maneira o brincar. Ali o ambiente, a área intermediária. Ao colocar o brincar do lado da saúde, o Winnicott também quis relacioná-lo a um vínculo mãe-bebê satisfatório, baseado na confiança e que se transforma gradativamente em uma relação ampliada com o mundo, em relacionamentos grupais. No entanto, de acordo com o que expusemos anteriormente, há situações nas quais algo na relação entre mãe e bebê não facilita a experiência que ele poderá desenvolver nessa área intermediária. Dito com outras palavras, não se estabelece confiança suficiente para que a separação se dê de um modo satisfatório. E assim também tenderá a ser o brincar dessa criança. E aí eles dizem que o texto vai tratar o aspecto mais adiante, quando vão abordar as psicopatologias que ocorrem no espaço transicional. Mas por hora dedicamos a nossa atenção ao brincar, dentro da conceituação winnicottiana, na perspectiva de que ele se constitui como uma atividade criativa. Então, aqui, rememorando o conceito criado e encontrado, temos que no momento da dependência absoluta, que aí no caso do bebê até os 6 meses de idade, depende praticamente tudo da mãe, não tem independência, aí há de um lado o bebê e suas necessidades, e de outro a sua mãe que, identificada com ele, preocupa-se. Aqui falando da relação mãe e bebê até os 6 meses, a dependência absoluta.
E aí, no caso, preocupa-se a loucura materna primária, aquela questão da mãe que se preocupa ali com o bebê. E oferece-lhe algo que lhe permita uma satisfação. Lembremos-nos da necessidade que o bebê tem de se alimentar e o seio que a mãe lhe oferece na hora exata. O bebê ilusoriamente entende que possui o poder de criar os objetos dos quais necessita. Progressivamente, a criança tem a convicção de que uma realidade existe e corresponde à sua capacidade de criar. Aí sabemos também que nesse estágio o papel da mãe é de grande importância pela adaptação que faz diante das necessidades do seu filho, o que possibilita a ele as experiências de ilusão e onipotência. Vou mexer um pouco aqui. Feito, ajustar um pouquinho mais. Ok. Quem sabe faz ao vivo, né? E aí vamos organizando aqui as questões da tela, enfim. Lembrando, né, pessoal, aqui é um lugar de estudo. Não é para ser uma coisa assim profissional. Claro que levando para vocês um mínimo de qualidade, mas é para discutirmos o assunto. Essa é a ideia, certo? E dúvidas e comentários ou talvez alguma discordância, alguma questão assim, coloque nos comentários aí, pessoal. Não tem problema nenhum. Estamos aí para dialogarmos. E aí compreendemos que para o Winnicott, um viver criativo reside na ilusão onipotente do bebê. Ele sempre bate nisso, que é importante a onipotência do bebê nos primeiros 6 meses de idade. E claro que tem sua origem na mãe, como está aqui no texto. E define como criatividade primária as primeiras vivências de onipotência do bebê. Então ali já começa um brincar, digamos assim, mesmo não sendo objetal. A criatividade primária, segundo o autor, guarda uma relação com o desenvolvimento emocional, que dependerá de suportes ambientais que possibilitarão a integração, a personalização e a realização ao longo do desenvolvimento do bebê. Como a gente já viu na aula passada, a questão da integração, personalização e realização. Portanto, um ambiente facilitador permite o estabelecimento de um verdadeiro self da experiência criativa do viver. E aqui nota-se também a correlação que Winnicott propõe entre o self e a criatividade, no caso do brincar. E ao falar em criatividade primária, faz-se necessário diferenciar o conceito da criatividade geralmente associada às produções artísticas. Winnicott refere-se a essas produções como criações. Assim, artistas, escritores, poetas, arquitetos, escultores e outros são movidos por seus talentos. Mas o que lhe interessa, portanto, era a criatividade primária, como algo relacionado ao estar vivo. O indivíduo reage afetiva e espontaneamente diante de estímulos ambientais. E podemos afirmar que a criatividade, na visão do autor, diz respeito a uma dialética do indivíduo com o mundo, funcionando como um intermediador entre a realidade interna e a realidade externa, sem necessitar para tanto de um talento específico. E aí o Winnicott afirma que é por meio do contato criativo, então aqui está falando da questão do contato criativo com o mundo, que se estabelece as bases para o surgimento do verdadeiro self. Então a importância da criatividade aí, do desenvolver o criativo. Então o que ele diz assim, é no brincar e apenas no brincar que a criança ou o adulto conseguem ser criativos e utilizar toda a sua personalidade e somente sendo criativo o indivíduo pode descobrir o self. Então o Winnicott já bate muito nisso. E ainda segundo a autora, o ser humano é por natureza um ser criador, mas para que atinja o seu potencial, depende de como o ambiente vai se oferecer as suas experiências. De novo ele batendo na questão ambiental. E quando o ambiente é facilitador, o indivíduo desfruta e cria realidade. Em oposição, ou seja, se o ambiente é negligente ou intruso para com o self, a resposta é meramente adaptativa e submissa, sob a forma de um falso self, ou pseudo-self. E aí, para Winnicott, a criatividade relaciona-se com a abordagem do indivíduo diante da realidade externa. Então vocês veem, né, pessoal, que aqui está bem claro o texto, bem tranquilo. Né, assim, não tem nada de interpretação assim, que exige um pouco mais nesse caso aqui, pelo menos, ou de alguns textos do Winnicott. Achando bem tranquilo. E
E aqui, como para Winnicott, a criatividade relaciona-se com a abordagem do indivíduo diante da realidade externa. Lembra da questão das coisas que acontecem fora do bebê, ou da criança ali. Em condições favoráveis à saúde, ele se torna uma pessoa ativa e assim tudo que lhe acontece é criativo. Desse modo, conclui que a criatividade se relaciona com o aproveitamento da vida, permitindo experimentar não só situações boas e prazerosas, mas também as situações desagradáveis ou ruins, ou seja, em seu viver criativo. O indivíduo é capaz de extrair e aprender aquilo que a realidade oferece, seja ela boa ou não. E aí, para refletirem aí sobre o conhecimento, sobre o assunto, pessoal. E aí, nosso penúltimo tema da aula, que é tema 4, a tendência antissocial. Vamos ver o que nos traz aqui o senhor Winnicott, ou Donald Winnicott. E aí, o que ele nos diz? Apesar de ter dado, ou melhor, o que o texto nos diz sobre o Winnicott? E aqui fala o seguinte: Winnicott, apesar de ter dado bastante ênfase à normalidade dos fenômenos transicionais, também se dedicou à observação e ao tratamento em casos em que a criança tenha vivido a separação de sua mãe, sem, no entanto, ter experimentado nessa fase a confiança necessária. Então ele observou em loco, digamos assim. Ele exemplifica essa situação no caso de uma mãe que se afaste do seu bebê por um período excessivo para ele, no caso para o bebê, quando este já não consegue ter na memória uma representação interna da sua mãe. Ele vai meio como se fosse uma cisão meio forçada. E assim o bebê não se torna capaz de vivenciar os fenômenos transicionais, passando a desinvestir seus afetos nos objetos transicional. Então, na verdade, o que acontece? Por ele não ter tido isso, ele acaba também não se interessando pelos objetos. E não cria essa questão da onipotência e poder deslocar isso para objetos. Por isso que ele perde essa questão. E então, se antes esse objeto era usado como uma tentativa de aplacar ou mesmo negar a ausência materna, agora ele deixar de lado. Porque, na verdade, ele sempre teve a mãe ausente. Então, para ele não vê necessidade, ele já está, digamos, se acostumou, viu que, ou nunca teve a questão da presença da mãe. Então ele acaba desassociando isso. E já sabemos que o destino de um objeto transicional é ser abandonado e descatexizado, depois de ter cumprido sua função. Né? Lembrando que o objeto a criança tem, ela substitui ali a questão da mãe, por exemplo, objeto transicional. Por que transicional? Porque daqui a pouco ele vai começar a ter outros interesses e aquele objeto vai ficar de lado, ele vai descartar, como se aquilo já tivesse cumprido a sua missão, que é o que o texto está nos trazendo aqui. No caso que citamos, o abandono do objeto se deu por uma contingência externa à criança. Aí muda. Não é uma coisa natural. Então diz aqui, externa à criança, e não por um fenômeno decorrente do seu desenvolvimento, motivado pelos afetos que a fazia se relacionar com aquele objeto. E aí, se o objeto transicional representa a transição do bebê de um estado fusional com sua mãe para um estado de relação com ela como um ser externo e separado, imagina a criança que não teve a mãe, não tem isso, não tem como separar uma coisa que não existe. E o que decorre a partir do desaparecimento da figura materna sob a ótica do desenvolvimento de um self verdadeiro, da criatividade e do brincar. Que consequências teremos para o desenvolvimento emocional, dada essa grave falha mental? O que pode acontecer com a criança? E aí, posto que o Winnicott coloca o brincar ao lado da saúde e o relaciona a uma confiança estabelecida entre mãe e bebê. Entendemos que quando algo não vai bem entre eles, o espaço transicional se acha afetado. Claro, né, pessoal? Uma consequência aí. Portanto, algo de patológico pode surgir com base em um senso de realidade frágil, já que a criatividade diz respeito ao modo como o indivíduo aborda a realidade. Então, ele sugere que pode virar uma patologia, por exemplo. Conforme o Winnicott. Né? E, claro que isso é a percepção que ele trouxe, diferente de outros autores na época que não davam muita importância à questão ambiental. E aí, quando o ambiente apresenta uma adaptação falha, resulta em uma intrusão, ou seja, uma deformação do indivíduo,
visto que a intrusão exige dele uma resposta reativa. E aí, nesse contexto, o indivíduo perde a sensação de continuidade do ser e produz distorções psicóticas, que é o que eu tinha comentado com vocês na aula retrasada, se eu não me engano, da questão da psicose. Que o Winnicott também ele atendia pacientes psicóticos e ele estudou também a questão se tinha alguma relação com o ambiente e criança. E ele acredita que sim. E aqui fala, e uma vida falsa pode entrar em cena, o falso self, agindo em defesa do verdadeiro self. E aí um comportamento antissocial ou delituoso pode vir como uma tentativa fantasiosa de obter de volta algo que lhe foi retirado, e o fará de modo reivindicatório pela via do concreto. Trata-se de um comportamento de fuga e regressão da parte do indivíduo. Então a criança ela foge da questão. E trata-se de um comportamento de fuga e regressão do parte do indivíduo. A criança cujo ambiente não teve êxito em lhe oferecer confiança procura fora de casa aquilo que lhe faltou. Na verdade, fica procurando isso. E aí o Winnicott afirma que a criança antissocial apenas olha um pouco mais longe para a sociedade em lugar de sua família, em busca de obter a estabilidade do que precisa, se quiser superar as primeiras fases de sua evolução emocional. Em caso de delitos, podemos relacionar uma perda que leva o indivíduo à busca na realidade o objeto perdido. Então, digamos, a pessoa que rouba, ela busca o objeto perdido. Seria que todos os ladrões buscam esse objeto perdido? E no momento da esperança, ele o alcança e rouba. Então, assim podemos perceber como uma falha ambiental pode levar a uma regressão ou paralisação do desenvolvimento, bem como ao aparecimento de delitos e de comportamentos inadequados em sua conduta. E estamos falando, portanto, da experiência que se dá na área intermediária, área onde o brincar acontece, dadas as condições favoráveis do ambiente. E ao falarmos de comportamento antissocial, estamos colocando em foco quando o contrário disso ocorre, ou seja, quando há perturbações significativas no espaço transicional, a ponto de o brincar e a criatividade ganharem rumos bastante diversos. Também tem a questão oposta aí. Acredito que deve estar falando dos artistas aqui, ou as pessoas que se destacam, enfim, nessa área. Aí, na perspectiva winnicottiana, o roubo e o delito são compreendidos como uma esperança do indivíduo em reencontrar um ambiente capaz de atender suas necessidades. Então, aí demonstra que não teve a questão ambiental aí nos bandidos, nas pessoas que exercem ou fazem o delito. Bom, a tendência antissocial implica em esperança. A falta de esperança é a característica central da criança que foi privada, que obviamente não é o tempo todo antissocial. Nos momentos de esperança, a criança manifesta essa tendência, só quando ela tem a esperança. O roubo, bem como o ato de mentir, são as principais formas de expressão da tendência antissocial. A criança, ao roubar um objeto, em verdade, busca a mãe sobre a qual ela tem direitos. O Winnicott afirma que a criança também cria a mãe, pautada em sua criatividade primária. E o significado que a mãe terá para ela depende dessa criatividade. Então, desse modo, notamos que a criança, nessa condição, foi privada de ter a mãe exatamente equivalente à sua criação. Aí por isso que ele acaba roubando na esperança, que acaba não se confirmando. Então aqui não se trata aqui, portanto, do que necessariamente tenha havido uma falha no ambiente. Não quer dizer que tenha realmente uma falha, mas é um indício. E aí, para Winnicott, no tratamento da tendência antissocial, a psicoterapia deve reproduzir um ambiente suficientemente bom. Então, na verdade, no setting terapêutico, a gente simula um ambiente suficientemente bom, ou torna aquele ambiente nesse sentido. O psicanalista, portanto, estabelece com o paciente uma relação análoga à da mãe suficientemente boa ao atender o seu bebê nas suas necessidades. De modo semelhante à função de Hoering na relação mãe-bebê, o psicoterapeuta providencia um espaço seguro e confiável. E por meio da ética do cuidado, pode oferecer ao paciente uma sustentação. Com isso, o tratamento dos sintomas com base em uma relação estável entre paciente e terapeuta
e com uma nova provisão ambiental torna-se mais completo e com mais chances de ser bem sucedido. Então, num set terapêutico, o que acontece? Tem que se formar um ambiente suficientemente bom, o terapeuta tem que ser a mãe suficientemente boa, para quê? Para, na verdade, amadurecer o indivíduo, para ele desenvolver psiquicamente. Na verdade, é como se regredíssemos na infância e começasse do zero. Vamos anular tudo e vamos começar do zero. E aí tendo essa construção. Então, por isso a importância do Rowling no processo terapêutico também. É como se fosse uma simulação, algo do tipo. Não é simulação a palavra. Me veio a simulação, mas não é simulação. Ou pode ser, mas... Enfim, na verdade é uma simulação sim. Que a gente simula um ambiente para o paciente voltar na sua infância e reestruturar a sua questão psíquica. E aí o nosso último tema, o tema 5, é a psicoterapia. Agora vamos para a prática aí, né, pessoal? E aí o que nos diz aqui? Para Winnicott, a psicoterapia acontece na intersecção entre as duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. E para que possa haver efeitos terapêuticos, esse brincar deve ser espontâneo, não submisso nem condescendente. É dar liberdade ali para a pessoa ou a criança. Sem orientar, vamos que tal brincar de carrinho aqui, ou brincar de boneco, ou brincar de casinha, enfim. Então a criança ela tem que ter a espontaneidade de escolher o que quer. Aí quando essa brincadeira não é possível, o trabalho do terapeuta consiste em retirar o paciente de uma incapacidade de brincar e trazê-lo para um estado em que isso seja possível, no caso dá alternativas. Ele considera a brincadeira algo universal e também ligado à saúde, promovendo o crescimento e levando o indivíduo a relacionar-se grupalmente. E além disso tudo, ainda é uma forma de comunicação na psicoterapia. Então, também é uma linguagem, conforme Lacan disse. No caso, o brincar, né, pessoal? A questão da linguagem. E aí o Winnicott afirma que o brincar das crianças contém tudo. Então, ali, quando a criança está brincando, a gente pode interpretar tudo da vida da criança em relação à família, por exemplo. Ou como ela está se sentindo, o olhar da criança. Ao se transpor para um ambiente profissional, com materiais específicos e hora marcada, o mais importante é que o terapeuta reconheça que o trabalho que realizamos é o brincar do paciente, sendo para ele uma experiência intensamente real que acontece em um tempo e um espaço. E aí tem uma citação do Winnicott aqui, que diz assim, para mim, o momento mais significativo é aquele em que a criança se surpreende consigo mesma, e não o momento em que faça uma interpretação perspicaz. Bem diferente o olhar, no caso psicanalítico. Às vezes a gente começa a estudar, acha que tudo é Freud, e na verdade não é que quase nada é Freud. Freud foi a base, mas muito se cresceu em função dessa base. Evoluiu para outros lados. E aí no trabalho de psicoterapia, com pessoas que ao buscarem ajuda estão à procura do self verdadeiro. Winnicott destaca a necessidade de conhecer a noção que o paciente tem de criatividade e adverte sobre o cuidado do manejo clínico, com saber excessivo do terapeuta que, nas suas palavras, pode roubar a criatividade do paciente. Então o terapeuta tem que deixar a criança livre ali, paciente livre. Winnicott também define a necessidade de um set confiável, lembrando que ele acontece no espaço potencial e de modo suficiente para ser um ambiente facilitador. Então, tendo um consultório, tu tem que ter todas as questões possíveis ali, objetos, brinquedos, todos os tipos, ou maior tipos possíveis, para a criança sentir à vontade ali, fora o tratamento do terapeuta com a própria criança. A segurança desse ambiente facilita um relaxamento experimentado pelo paciente, que possa dispor a um trabalho criativo, favorecendo a busca do self e ser capaz de existir e de se sentir real. Para o autor, sentir-se real é mais do que existir, é encontrar um modo de viver como si mesmo, se relacionar com objetos como si mesmo. E aí o Winnicott considera que o caráter primordial do trabalho terapêutico é a adaptação do analista às necessidades e expectativas do paciente. Então, na verdade, o analista tem que se adaptar às questões do paciente. Isso é muito importante.
O modelo de condução de seu trabalho repousa sobre a sua concepção de mãe suficientemente boa e assim o analista cabe ocupar uma posição semelhante à dela. Então, na verdade, a gente ocupa essa posição de mãe suficientemente boa para que o filho, o paciente, receba de novo essa questão, como eu posso dizer, no caso assim da questão da formação psíquica, do rompimento do sujeito com a mãe. Então ele se sente ainda unido com a mãe. Então no set terapêutico é onde ele começa a se desvincular, ou entender que está desvinculado da mãe. Ele acredita que pode haver um bom trabalho se puder favorecer o estabelecimento de um espaço potencial decorrente da confiabilidade e previsibilidade do ambiente. Claro, porque a confiança é tudo num set terapêutico. Se o paciente não tiver confiança no terapeuta, a análise não acontece. A análise não tem como acontecer. Enquanto não há confiança, a transferência do paciente em relação ao terapeuta, não acontece a análise. É um processo ali que estão conversando, ou o paciente está trazendo as questões, mas não está tendo análise. Está a resistência fechada ali ainda. Aí o Winnicott utilizou o jogo de rabiscos como uma maneira de entrar em contato com o paciente, com o uso de lápis e papel. Esse jogo consiste em um terapeuta fazer um rabisco aleatório, que pode ser transformado pelo paciente em outro desenho. Depois é a vez do paciente que fará um rabisco e o terapeuta transformar em um outro desenho também, construindo assim um caminho de comunicação. E ele também utilizou nos seus atendimentos as espátulas e instrumentos médicos que expunha durante as consultas, e por meio da forma como o paciente se relacionava com elas, hesitando, utilizando, podia compreender como se dava a relação da criança com os objetos do mundo. Então eu já conseguia perceber isso. E aí, pessoal, vamos entrar na prática já. Aula rápida. E na verdade, assim, é que tudo depende do texto. Como as aulas da Clínica Winnicott está sendo tranquilo o texto, assim, eu digo tranquilo no sentido dos termos utilizados, das definições, que às vezes você pega a questão do Lacan, por exemplo, tu pode ler o parágrafo 10 vezes ali que tu apanha para entender. Não é fácil. Às vezes existe um conhecimento muito maior de psicanálise para poder entender um texto do Lacan, por exemplo, que ainda floreava os textos, e tinha isso dele. Mas por enquanto aqui para nós, a aula aqui, para mim, e que por consequência para vocês, está tranquilo, está se desenvolvendo. Estou conseguindo entender bem o texto. E aí traremos aqui, começando aqui na prática, traremos aqui um dos casos clínicos de Winnicott. Diana era uma menina de 5 anos de idade que acompanhava sua mãe em uma consulta com ele para tratar de dificuldades que passava com o filho caçula, que nascera com um problema cardíaco e com uma deficiência mental. Só às vezes quando vem irmãos já é tenso. Porque tem a questão do rompimento ali, que às vezes, dependendo, já é uma coisa mais forçada, assim. A relação da mãe com um bebê. Ou a criança já. Daí quando se tem um irmãozinho. Aí imagina quando nasce, além de nascer um filho que já exige por si só o bebê, como a gente já viu aí, ainda tem algumas questões como problemas cardíacos e mental. Aí vai exigir muito mais da mãe. E aí como fica essa criança? Aí por isso que eles estavam na clínica aqui, ó. No início da consulta, a menina estendeu um ursinho de pelúcia para o médico, ainda na entrada do seu consultório. E a partir daí estabeleceu-se uma relação. Pô, isso aí já é bom. Enquanto a sua mãe se consultava, ela colocou seu bichinho dentro do bolso da camisa do médico. Opa! Ele disse que ele tinha um buraco no coração. O Winnicott encostou a orelha no ursinho e disse: ouvi ele dizer algo. Parece que quer companhia para brincar. E aí sugeriu ao menino que procurasse uma ovelhinha, que estava entre os outros brinquedos que havia. Diana gostou da ideia e se pôs a brincar com os dois bichinhos, junto com a sua mãe no sofá ao mesmo tempo. Se mostrava atenta à conversa entre os dois adultos. A criança presta atenção. E logo os dois personagens se tornaram seus filhos e foram colocados por baixo da roupa, imitando uma gravidez. Os filhos nasceram e ela sinalizou que não eram gêmeos, e que a ovelha nasceu antes. Pôs os dois em uma cama que improvisou, porém afastados entre si.
Aí mostrando a necessidade que ela quer para não brigarem. Espalhou outros brinquedos no chão, brincou com eles e Winnicott disse: Veja, você colocou no chão perto dos bebês, os sonhos que eles terão enquanto dormem. Assim, Diana brincou com temas que fariam parte desses sonhos até que, ao ver a sua mãe chorando, ficou ansiosa e ouviu do médico a explicação para aquele choro. Sua mãe chora porque se preocupa com o filho dela, seu irmão pequeno. Nina disse: buraco no coração. Tu vê, é uma simbologia que a filha usou em relação à mãe, ó. Então, de certa forma, a criança também estava sentindo angústia em função da mãe com o irmão. Em outra consulta, a mãe chegou sem a filha e disse ao médico que o pai da criança sempre lhe valorizava quando tinha um comportamento adulto. Winnicott observou a capacidade da criança identificar-se com a mãe em relação à gravidez e aos cuidados com o irmão. E ele concluiu que o brincar serviu como um tipo de autocura. A menina não estava ali para se consultar nem precisava de ajuda. Mas na brincadeira propôs uma situação que refletia alguma angústia que sentia. E no material que produziu, mostrava uma propensão ao desenvolvimento prematuro do ego, além da identificação com a mãe. Assim pôde viver ativamente naquela brincadeira os problemas que esta enfrenta com a doença do filho. E aí o resultado dessa experiência, segundo Winnicott, é comparável de uma sessão de psicoterapia. Porque aqui está falando uma situação da mãe que foi no médico, não era nenhuma sessão de psicoterapia, mas é o que ele diz que se assemelha muito. E aí nós finalizamos com isso então. Finalizamos essa aula de hoje, a nossa quinta aula. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, absorvido o conhecimento. De novo, dúvidas, contraposições ou opiniões, coloque aqui nos comentários aqui que dá para ter uma boa discussão aí, claro, discussão digo no sentido positivo, não no sentido negativo, né? Certo, pessoal? Então, se vemos na próxima aula. Até mais!